espectadores. A Maria Ferreira de Peniche, por exemplo, tem esta questão. Tenho 2 filhos pequenos. Sim. É verdade que eles também têm de ter senha do site das finanças? É verdade. É verdade. Os menores também? E agora mesmo à nascença. Tem que ter logo a pessoa senha. nasce logo uma Porquê? senha do site das finanças Logo. assim que acaba de nascer. Imediatamente. Porquê? Porque todas as despesas que venham com o contribuinte da criança, se a criança vai ao médico, se a criança Sim. tem uma despesa de farmácia, os pais não a conseguem utilizar na sua declaração de IRS se não acederem ao portal da filha. Não podem, por exemplo, classificar a fatura como sendo de saúde. Têm que aceder ao portal do bebê, da criança, e aí classificar as faturas e depois, quando associa o contribuinte da criança na sua declaração de IRS, vai buscar as faturas da criança. Diga-me uma coisa, eu posso estar errada neste meu comentário. Eu tenho ideia que há uns anos, não tenho a certeza, mas tenho ideia que há uns anos, por exemplo, as faturas de saúde dos nossos filhos, quando nós íamos ao médico, quer a fatura, eu peço sempre fatura, quer a fatura. Não, mesmo que viesse com o nome da criança, por ser menor, que podíamos colocar no agregado. Isto é assim ou não? Porque era em papel. Agora, como é a fatura eletrónica, a fatura em papel, por defeito, não será analisada. Só se houver uma inspeção mais tarde à declaração de IRS. Portanto, como é eletrónica, está no portal da criança. Portanto, já sabem mesmo que, aliás, quando os vossos filhos nascerem, assim que nascerem, antes de mais, passem nas finanças e peçam uma senha, por amor de Deus. Depois, outra questão. O António Martins, de Évora, diz: sou casado, tenho 3 filhos e tenho feito o IRS em conjunto com a minha mulher. Será que tenho vantagens em fazer o IRS em separado? Andreia. Muito bem. Para tomar essa decisão, há que ter em linha de conta 2 aspectos. Primeiro, os rendimentos dos pais, dos indivíduos que trabalham. Portanto, são rendimentos muito altos, se são rendimentos idênticos ou dispares, e também o tipo de despesas do agregado familiar no seu todo. Porquê? Porque imaginemos que os rendimentos são dispares, um tem um rendimento muito alto e outro tem um salário baixinho. Aquele que tem um rendimento muito alto tem uma taxa de incidência no seu IRS também muito alta, claro, e tetos para dedução. Portanto, ao dividir o rendimento com a mulher que tem um rendimento baixo, vai fazer o quê? Vai baixar a taxa a que lhe é calculado o imposto, exato, ao mesmo tempo aumenta também os tetos de dedução. Porém, vai ter que comparar esse benefício com o quê? À exceção das despesas gerais familiares, as despesas específicas, saúde e educação, essas despesas são o máximo de dedução que nós podemos fazer é pelo agregado. Portanto, se fizerem separadamente, podem deduzir o dobro de despesas específicas, em princípio. Portanto, se houver muitas despesas para deduzir, imagine que tem os 3 filhos em colégios particulares, o máximo de dedução, se fizerem juntos, é de 800 € para despesas de ensino. Se fizerem separado, vai buscar cada um metade. Portanto, em princípio, rendimentos dispar compensa fazer juntos, mas no final do exercício, sempre a recolher despesas, cada um à cautela, mas no final convém simular... Para confirmar. Para confirmar se o melhor é fazer junto ou então fazer rendimentos idênticos, à partida compensa fazer separadamente, para irem buscar as deduções todas. Rendimentos dispares, à partida e por defeito, será melhor fazer em conjuntamente. Em conjunto. Bem, outra questão. O Vítor Machado, de Bragança, pergunta: as despesas com o crédito à habitação ou de renda de casa ainda se podem pôr no IRS? Muito bem, depende. Se a casa foi adquirida... Já não se pode pôr nada, valha-me Deus. Se a casa foi adquirida até 31 de dezembro de 2011, sim, os encargos com o crédito de habitação, nomeadamente os juros, são dedutíveis. Se não, não. É uma coisa... Eu estava a ouvi-la e vai explicar já o não, vai explicar, mas estava a ouvir o seguinte: nunca há uma resposta que seja linear. Já reparou? Se não sei o quê, nananã. Se não sei o quê, nananã. Nós temos que ter um curso, mas um curso intensivo, para conseguirmos lidar com isto. Agora, eu pergunto, já uma vez disse isto num programa, até foi na presença da Andreia. Eu, sinceramente, olho para estas regras todas e procuro distanciar-me e pensar assim: eu ainda sou uma pessoa que vou acompanhando, vou lendo, vou estando a par.
Imaginem todas as pessoas, algumas delas que mal sabem ler, não conhecem as regras, nunca pegaram num computador, sabem lá o que é o e-fatura, isso para elas é chinês. Como é que estas pessoas se vão adaptar? É injusto para quem mais Portugal precisa, ainda não é assim. ainda por cima, é verdade, é verdade. E estamos a falar de uma dedução de uma despesa que é básica, é do direito à habitação, não é? Mas é eu uma tento família. tudo, Andréia, porque é tudo complexo, percebe? Não é? É tudo. Ou seja, nós não temos uma população que tenha um nível de formação e informação. Para este sistema fiscal tão... Isto seria ótimo para aqueles detalhado. países onde toda a gente já, no fundo, funciona deste modo. Então, sim, seria natural. Assim vai ficar tudo a olhar, tipo, olhar para o palácio, porque é o que acontece a maior parte de nós, não é? Nem calculam. Mas esta família, de facto, se adquiriu a habitação antes de 31 de dezembro de 2011, sim, deduz 15% dos encargos, com um teto máximo de 296 euros. O objetivo, não vejo que seja outro, é incentivar o arrendamento. Portanto, no arrendamento conseguem deduzir até 502 euros. Ao passo Mas que o arrendamento pode-se pôr as despesas do arrendamento? Pode. Ah, o arrendamento sim. O arrendamento pode, as despesas com as rendas. Mas, efetivamente, promove, claro, o arrendamento, promove que se peça fatura no arrendamento, tudo mais. Para o caso da habitação própria, é uma limitação, é um desincentivo, porque quem comprou casa recentemente, portanto, de janeiro de 2012 para a frente, não deduz os juros. Bem, outra questão. A Susana Santos, de Viseu, diz: a minha mãe está num lar de idosos, pago por mim, posso deduzir essa despesa no meu IRS? Andréia. Depende. Lá vem. Boa? E se? Diga. Se a mãe receber menos que o salário mínimo nacional de 2014, pode. O salário mínimo nacional de 2014. Porque se a reforma aumentou este ano. Portanto, se a reforma também for inferior ao salário mínimo nacional de 2014... Pode ir deduzindo 25% das despesas, tem um teto máximo de 403 euros, portanto, pode ir deduzindo despesas mais ou menos até 1000 e tal euros. Sim. Se a mãe ganhar mais que o salário mínimo, não. Nem que seja 1 cêntimo? Não. Pois, não. Tem dinheiro para pagar o lar, se calhar, em princípio. É muito exigente. Mas quanto aos idosos, é importante também acautelar outra coisa, que é a pensão mínima nacional. São um pouco mais de 200 euros, mas quem tem essa pensão e resida com os filhos pode este ano, ou com a filha, ou com o filho, não é? Entrar no IRS dos filhos. Da filha com que mora, ou do filho com que mora. E é ponderado como se fosse um dependente. Portanto, permite à filha deduzir despesas da mãe ou do pai que tem a viver consigo. Mas está-me a falar nas pessoas que têm uma pensão mínima de 200 euros. Sim, muito baixas. Pois. Ou seja, só nestas situações em que as pessoas têm uma pensão... Em que os pais, os idosos, tenham condições que não permitem a sua subsistência, que há algum incentivo para os filhos. Não é? Porque com 200 euros... Não fazem nada. Não fazem nada. Portanto, só nessas situações é que... E residindo na mesma casa da filha ou do filho, pode entrar no IRS e as suas despesas serem consideradas nas despesas do agregado. Muito bem. Próxima questão. A Rosa Almeida de Alportel. Tenho 3 filhos e sei que é possível ter desconto no IMI do próximo ano. Já me está a franzir assim os olhos. O que devo fazer para conseguir desconto no IMI? Pronto. Então vamos lá. Respire fundo. Vá lá, Andréia. Não vou dizer depende, mas depende. Eu já estou preparada. E as minhas meninas não estamos preparadas. Já nem sabemos. Se disser uma coisa que não seja depende, eu até vou estranhar. Diga. Muito bem. A Lei do Orçamento de Estado para 2015 previu um desconto no IMI, muito meritório, na minha opinião, para os agregados familiares que tenham filhos a cargo. O que é que acontece? Se tiver um filho, tem 10% de desconto no IMI. Se tiver 2, 15%. Se tiver 3, 20% de desconto. Portanto, essa senhora, pelo Orçamento de Estado, para este ano, tinha direito... Tem 3 filhos, 20%. A 20% de desconto. Sim. Ela é de onde? Ela é de Alportel. Alportel, não é? Muito bem. O que é que acontece? Agora é necessário que... Houve agora uma circular interna nas finanças, esclarecendo que é necessário que a autarquia autorize esse desconto. Porquê? Porque o IMI é uma receita autárquica. Logo, se a autarquia onde ela reside
vier a autorizar, sim, ela tem o desconto. Se a autarquia onde ela reside não autorizar, não tem. Outra questão é que ela... Espera lá. Ok, então é a autarquia que decide, mas quais são os critérios? A autarquia não pode só dizer não, porque não, faz-nos falta este dinheiro, e nós sabemos que as câmaras precisam efetivamente de dinheiro, algumas estão numa situação muito complexa, mas tem que haver uma razão, não é? Se diz não ou sim, tem que haver um fundamento. Muito bem. Quem legal vai votar estes pedidos vai ser as assembleias municipais de cada autarquia. O que é que aqui me parece profundamente injusto? Se essa senhora, que é uma senhora avisada, está atenta, ouviu falar e perguntou, ela vai tratar de fazer o requerimento à Câmara em tempo e horas. Ela vai tratar de pôr nesse requerimento os dados que importam, que é o contribuinte dela e os dados do artigo, da fração, do imóvel que ela tenha. E a Assembleia Municipal, quando decidir se concede ou não esses pedidos aos seus munícipes, vai informar via eletrónica às finanças dos contribuintes e imóveis a quem aceitou que fosse calculado esse desconto no IMI. Mas a vizinha da frente dela pode ter os mesmos 3 filhos e não ter feito nada, submetido o requerimento. Pronto, então, tanto quanto eu sei, ainda não há requerimentos ou formulários disponíveis nas autarquias. Tanto quanto eu sei, também não há divulgação nas autarquias acerca desta necessidade. Sei também que até 31 de novembro deste ano, cada autarquia tem que informar as finanças respectivas dos descontos que concedeu. Portanto, dos contribuintes fiscais a quem concede o desconto de IMI, porque quem cobra o IMI, apesar de ser uma receita autárquica, são as finanças. Mas eu continuo a fazer a mesma pergunta, Andreia, que é, eu percebo o critério. O critério não. Em termos legais tem que haver uma lei, qualquer coisa, que faça com que esta autarquia, quer lhe apeteça, quer não lhe apeteça, naquele caso vai ter que conceder o desconto, porque legalmente isto está estabelecido. Isto não está estabelecido por leis? Está. O Orçamento de Estado prevê o desconto. Sujeito à aceitação do município. É profundamente injusto. Municípios mais endividados terão incentivo a não aceitar. A não divulgação só por si já é injusta, porque põe em vantagem quem submete o requerimento, quem não submete. Penso também que terá que haver um critério de absoluta equidade e, portanto, ou se concede o desconto no IMI ou não se concede, ponto final. Porquê? Porque na lei do Orçamento de Estado o único critério para receber este desconto de IMI é o número de filhos. Portanto, não há questões relativas ao rendimento do agregado. Parece-me que é uma medida que visa promover, de facto, as famílias que têm filhos, de certo modo a natalidade, enfim. Porém, eu tenho que reconhecer... Até brincar e dizer, eu não vou ter mais, portanto, em relação a isso. Pois, quanto aos filhos que tenho no fim deste ano. Mas o IMI é pago em abril do ano que vem. Portanto, o abril deste ano, o abril que tem esse desconto é pago em abril do ano que vem. Quem não submeta a tempo e horas de ir à Assembleia Municipal, não, até 31 de novembro deste ano, as autarquias têm que avisar as finanças das pessoas a quem concederam o desconto. Portanto, a pessoa tem que submeter o requerimento a tempo e horas. Bem, vamos a outra questão. O desconto, não é? A Emília Cardoso de Lisboa pergunta: durante quanto tempo devo guardar as faturas que vou inserindo no site das finanças? Certo, muito bem. Se ela teve que inserir faturas manualmente é porque elas não apareceram automaticamente e, portanto, o estabelecimento não reportou essa faturação que teve. Mas, até fevereiro de 2015, pode haver faturas que ela inseriu manualmente que lhe apareçam lá e aparecem duplicadas. Ela tem que eliminar a que inseriu manualmente, tem que eliminar e aí não precisa de guardar. Mas se não aparecerem colocadas pelo estabelecimento, 4 anos têm que ser guardadas, que é o período em que pode ter uma Então, quer dizer, imagino que o estabelecimento onde eu peço a fatura se atrasa e não as insere. Era suposto inserir no mês de junho, passa julho, passa agosto. Não, eu, entretanto, inseri manualmente, no meu e-fatura e mais tarde, vá-se lá saber porquê, inserem essa fatura. Portanto, ela aparece lá em duplicado. Tem que eliminar uma. Portanto, eu tenho que andar ali a ver aquilo todos os meses. Todas as duplicadas têm que eliminar a manual. Bom. Porém, aí tem havido também uma dúvida adicional, que é... Estão a perceber o meu silêncio? Pronto. Há silêncios que dizem muito mais.
As IPSS, que estão normalmente associadas a serviços de lar, jardins de infância, bem como os centros de saúde e hospitais, estão isentos de ir reportando as faturas eletrónicas, não é? E então, essas faturas não é preciso, em princípio, inserir já manualmente, porque eles têm que as comunicar só em janeiro de 2016. Mais tarde. Portanto, ainda não simplifica muito, mas tenho notado que há muitas pessoas que se queixam das faturas dos hospitais, dos centros de saúde, e essas é natural que não apareçam já, só em janeiro. Depois, uma última questão do Manuel José de Coimbra, que diz: na minha página é fatura, surgem várias faturas na área do incentivo fiscal com a indicação pendentes. O que significa? O que é o pendente? Muito bem, muito bem. O sistema... Os espanhóis eram um brinco, mas aqui, o que é que quer dizer? Como é que eu ia te explicar? O sistema é muito inteligente. Muito inteligente. Associa as faturas sozinho. Complicadinho. Mas, se o estabelecimento tiver várias atividades, o sistema fica na dúvida a que é que dirá respeito, por exemplo, uma despesa de hipermercado. Então, fica pendente para que a pessoa classifique o tipo de despesa que lá tenha dentro dessa fatura. Mas se o senhor for empresário em nome individual, que emitem normalmente recibos verdes, vai ter as faturas quase todas pendentes. Porquê? Porque tem que responder a duas questões. Tem que dizer se a fatura diz respeito à sua atividade de trabalho, em que está coletado nas finanças, ou não. E, portanto, convém que sejam separadas. E depois disso, tem que dizer em que categoria que se insere. Por exemplo, se comprar shampoos e for empresário em nome individual cabeleireira, essa fatura diz respeito à própria atividade e importa para apuramento de IVA. Portanto, tem que colocar que essa fatura é no âmbito da atividade profissional que desenvolve e depois o setor a que diz respeito. O mesmo shampoo no não cabeleireiro, em princípio, não é dentro da atividade. Tem que pôr que não, e o setor a que respeita. Todas para a escola, faz favor, a seguir, hein? Tudo inscrito, vai já ver as vagas que há aqui em Queluz de Baixo, vamos já tratar disso, mas deixem uma vaguinha para mim, por favor. Uma última questão, muito rápida, que tem a ver com as penhoras. Porque uma das coisas que eu mais tenho ouvido as pessoas queixarem-se é de receberem agora, às vezes até, de estabelecimentos que nem fazem a mínima ideia já, se compraram alguma coisa, se não compraram, o aviso de uma penhora. Isto quer dizer o quê? O que é que fazemos quando recebemos uma carta de uma penhora em relação a um estabelecimento que frequentamos ou qualquer coisa? Se não for mau receber uma notificação de penhora, é péssimo receber uma notificação de penhora do fisco. Portanto, isso normalmente acontece por causa das dívidas ao Estado dos estabelecimentos onde nós fazemos compras. O que é que acontece? Nós pedimos uma fatura e por pedirmos uma fatura... Recebem uma cartinha, possivelmente. O que é que acontece? Como nós pedimos fatura com contribuinte, não é? O estabelecimento, ao passar a fatura eletrónica, ao reportar a faturação que teve, informa toda a faturação. Portanto, isso acontece agora mais por causa do e-fatura. Portanto, na hora, o Estado sabe, a autoridade tributária sabe, as empresas que lhe devem, a quem é que estão a faturar. Muito bem. Imaginemos um empreiteiro. Se ele dever ao fisco e faturar, e for faturando, o fisco pode-lhe, para receber o valor que ele lhe deve, pode ou penhorar bens que esse empreiteiro tenha ou direitos. E, portanto, a fatura que ele nos emite é um direito. E é um direito em que a autoridade tributária se pode substituir a ele. Então, manda-nos uma carta a dizer, até ao valor, imagine 5.000 euros... Se tiver que pagar a esse senhor, paga ao Estado. Paga-me a mim. Até esse valor, paga-me a mim. Ao abrigo de um determinado processo executivo. Então, e se eu não pagar, o que é que acontece? Essa dívida se eu não pagar, essa dívida do dito empreiteiro vem para mim? Sim, mas há uma coisa que é, paga ou não o valor ao empreiteiro, tem que responder imediatamente às finanças, dizendo se reconhece ou não a dívida ao empreiteiro, sim ou não, e se reconhece, que valor é que reconhece. Se recebe uma penhora de créditos de 5.000 euros e lhe deve 500 e não responder, presume-se que aceitou que devia esses valores ao empreiteiro e, portanto, há de restituir ao fisco. Portanto, tem que responder. No portal pode não reconhecer logo a penhora de créditos, mas tem que responder se há dívida ou não há. É essa entidade que deve ao fisco, há ou não há, e se houver, de que valor é.
para que a dívida não reverta. Está bonito. Bom, fomos respondendo às perguntas que alguns dos nossos espectadores, porque tínhamos aqui muitas mais, nos enviaram. Andreia, eu agradeço os seus esclarecimentos. Acho que é sempre bom nós nos irmos informando e irmos percebendo um bocadinho mais, mas, na verdade, à medida que eu vou ouvindo, percebo que precisamos de saber muito mais, porque senão não temos capacidade de fazer a nossa dia a dia. Exatamente.